Muy buenos días Muito bom o dia buenas tardes ou boa tarde a todos los a hermanos todos os irmãos reunidos allá reunidos lá en Barquisimeto, em Barquisimeto, Estado de Lara, Venezuela, Estado Lara, con el Venezuela, misionero com o Miguel missionário Bermúdez Miguel Bermudes Marín. Marim. Hoy viernes Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro año deste ano 2023. 2023. En esta reunión que Nesta tienen reunião que tem de todos los ministros, de hermanos y todos os hermanas de ministros, toda esa irmãos e región irmãs allá, de toda essa região lá, del estado de Lara, do estado estado Lara, Lara, Yaracuy, de toda esa Aracuí, región. toda essa região. Es para mí un privilegio É para mim um privilégio y una bendición e uma poder bênção enviar estas poder palabras de enviar saludo a essas todos palavras de ustedes saudação a todos que están vocês reunidos que estão en esta reunidos ocasión. nesta ocasião. Pueden tomar asiento, Podem por favor. sentar, por favor. Estava leyendo lendo este mensaje, esta mensagem, parte desta mensagem, onde nosso irmão William nos fala desse chamado que foi feito para tomar o livro. Nesta mensagem, administrando bem o tempo mais importante do programa divino, que foi sexta-feira, 13 de outubro de 2000, Bogotá, Colômbia, nos diz: a humanidade está perto de um momento mais difícil, do seu momento mais difícil, mas até que esteja no corpo místico de Cristo, até o último escolhido, e tenha nascido de novo, Cristo não pode enviar o juízo divino. Por quê? Porque ainda está no trono de intercessão. Quando entrar até o último, então é que ele sai do trono de intercessão. Quando é que ele sai do trono de intercessão? Quando entra esse último. E esse último, quando diz último, vejam, esses que estão ordenados para a vida eterna, nessa etapa correspondente à dispensação da graça, por meio da porta, que é Cristo, e por meio de todos os requisitos para receber esse corpo teofânico e preencher assim tudo que ele ordenou, o qual o apóstolo Pedro nos falou com essa mensagem que deu ali, o qual mostrou a ordem para nascer de novo, ou seja, para obter a salvação em vida eterna. E vejam que quando ele, recordem, o arcanjo Gabriel é quem tem acesso ao livro da verdade e é quem dá a conhecer, revela a Daniel ali tudo o que seria para o cumprimento da restauração de Israel, do reino do Messias, e tudo o que aconteceria a Israel, povo hebreu, pelas diferentes etapas, o qual ele disse: eu te declararei o que está escrito no livro da verdade. Vejam, até disse através de Daniel ao rei Nabucodonosor, lhe recordou o sonho que ele teve porque tinha se esquecido. Agora vejam como esse arcanjo, o qual esteve no meio da sua igreja, e que neste tempo final é o mistério, um dos grandes mistérios que se esteve abrindo aos escolhidos de Deus, os quais puderam identificar esse ministério, porque para poder compreender o mistério da primeira vinda do Senhor, se requeria conhecer essa ordem divina para Deus cumprir esse programa de redenção, o qual
tinha que ser conforme a como foi profetizado, que viria um precursor, o qual ia preparar o caminho do Senhor. E ali vemos a presença desse arcanjo Gabriel, a Virgem Maria. Maria, recordem que representa a igreja, e vemos como depois apareceu esse do qual Gabriel estava dando essas boas novas a Maria. E identificar ali, nesse tempo, a ordem para a vinda do Senhor em sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, se requeria ter essa percepção profética para poder identificar esse que o povo estava esperando e a esse do qual os profetas tinham falado. E mais perto, pois, seu precursor João e Gabriel. Agora vejam que isso foi algo que Maria guardou em seu coração em José. E depois, mais adiante, vejam na história, pois escreve e se sabe quem foi João, quem foi o precursor, foi João, quem foi Gabriel, e o que veio trazer, pois veio trazer as boas novas. Quem foi esse do qual João preparou o caminho, pois Jesus, o cumprimento da vinda do Senhor, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, e se abriu esse mistério. E neste tempo final, para o cumprimento da sua segunda vinda, vejam como Deus cumpre todo o seu programa paralelo à sua primeira vinda. Porque nosso irmão Branham nos disse que era e que seria paralelo em tudo. Tinha que ter um precursor e, consequentemente, tinha que estar todos os elementos que estiveram ali. Uma igreja em Maria, e tinha que haver um arcanjo, um anjo, dando as boas novas a Maria. Aqui o vimos em nosso amado irmão William Soto Santiago. E depois, pois tinha que aparecer esse do qual falou que depois de todo esse processo, essa ordem, para o cumprimento do que Deus ia realizar ali, o qual foi cumprido em Jesus, pois aqui tinha que ver depois da manifestação desse anjo no meio da igreja, trazendo essas boas novas, pois tem que o povo buscar onde é que Deus está cumprindo essa promessa. Mas vejam, já para nós, esse mistério foi aberto e a cada vez se abre mais e mais. E se entende, se compreende tudo o que Deus está fazendo neste tempo final, o qual foi o que foi profetizado e foi revelado, ou seja, como uma revelação do que seria no fim do tempo a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Que foi o que o reverendo William Branham trouxe na pregação dos selos. Deus estava trazendo uma revelação do que seria esse cumprimento. Como Deus ia estar cumprindo sua vinda. Agora, assim como os filhos dos profetas lá, vejam, identificaram e disseram, olharam Eliseu e disseram, aqui, pelo que vemos, isso é o mesmo que Elias fazia. E disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Por quê? Porque viram ali o que ele estava fazendo. A obra que estava realizando Eliseu era a mesma que Elias realizou. E isso, eles perceberam o qual os escolhidos deste tempo final é o que essa parte da percepção profética viram e identificaram como o cumprimento do que foi falado, o cumprimento dessas boas novas, e já identificaram
em quem repousou esse Espírito, essa dupla porção. Em uma parte ele escreve, em Eliseu escreve segunda porção e no quinto Elias. Segunda porção, ou seja, são os ministérios operados nesse tempo onde essas pessoas receberam essa dupla porção. Agora, quando se culminou essa parte dos batismos, vejam, ele mandou falar a esse que já estava no meio da igreja, em preparação. Deus estava preparando para quando chegasse o tempo do cumprimento dessa promessa, através dessa boca, por meio desse que tem acesso ao livro da verdade, dizer o que tinha que falar. E vejam que Gabriel e Miguel no céu representam os ministérios de Moisés e Elias, os mesmos que apareceram no Monte da Transfiguração, quando estava sendo ali adotado Jesus, e estavam falando a Jesus dessa ida para Jerusalém. Agora vejam que sempre há um tutor, o qual é o Espírito Santo, quem está no meio da sua igreja e está guiando todo o programa divino de era em era e de dispensação em dispensação. E vejam como, ao terminar já essa parte de entrar pela porta que é Cristo em sua primeira vinda e se fechar, há uma porta a qual em Apocalipse capítulo 4 encontramos, onde diz, sobe aqui. Ou seja, um chamado a subir a uma nova era, uma nova dispensação. Mas para entrar ali já, tem que ter esse chamado no qual ele esteve fazendo durante a dispensação da graça, para que estivessem sendo recolhidos os pertencentes a essa era que ia vir essa nova dispensação, e tinham que entrar consequentemente por obrigação por essa porta em sua primeira vinda como cordeiro. Agora, para que assim quando se abrisse essa porta da dispensação do reino, então esse chamado é subir a quem? Aqueles que foram chamados e juntados, o qual recordem que ao fim do tempo, quando termina essa etapa de recolhimento, então ele envia esses anjos ceifeiros para fazer essa separação, essa segregação, o qual é o que Deus esteve cumprindo neste tempo final. Uma vez cheia, atiram para a margem, essa rede recolhe todo tipo de peixe, uma vez cheia, tiram para a margem e, na margem, o mal o lançam fora e o bom colocam em cestos. E essa obra a fase está realizando o anjo, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias, que são os anjos ceifeiros. Agora vejam que essa obra-prima, a que esteve sendo construída desde o dia de Pentecoste para cá, e vejo o que diz um pouquinho mais adiante aqui nosso irmão William, onde estamos lendo. Agora vejam no céu, no capítulo 5 de Apocalipse, onde encontramos Deus sentado em seu trono com o livrinho fechado em sua mão, sua destra, e um anjo poderoso clamou e chamou alguém que viesse e tomasse o livro e abrisse os selos. Esse livro dos selos, e ninguém se apresentava. Ou seja, que quando esse anjo faz o chamado, já é tempo.
Mas assim como se estendeu a misericórdia de Deus um pouco mais de tempo, por 7 dias no tempo de Noé, depois que já tudo estava pronto, se estende a misericórdia de Deus um pouquinho mais de tempo, depois das 7 eras da igreja. Veja, todo mundo pensou que já aí tudo terminava. Mas, ou seja, veja, a era de Laodiceia, diz o irmão Branham, que termina em 1977 e para... Todos pensavam nesse tempo, para todos os ministros e irmãos, que nesse tempo era que tudo ia ocorrer. Mas vejam, diz, mas se estendeu um pouquinho mais de tempo, uns anos mais. E agora esse período de tempo corresponde à era da pedra angular, porque é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Assim como Noé estava recolhendo todos os animaizinhos e aves e sua família dentro da arca, Deus está chamando e juntando seus escolhidos dentro da arca, que é Cristo, e os está colocando dentro da sua igreja, que é o lugar onde nascem os filhos e filhas de Deus, em seu novo nascimento. Mas tem que ser isto na dispensação da graça. Ou seja que, potencialmente estávamos na era da pedra angular, mas nesse entrelace dispensacional estávamos ainda correndo dentro da dispensação da graça, para poder esses escolhidos de Deus entrar e obter esse novo nascimento e entrar a fazer parte da sua igreja, para que quando ele completasse sua igreja, então ele fizesse o chamado a subir a uma era mais acima. Esses que estão nesse tempo, nesse período de tempo de uns anos mais de misericórdia, no qual Deus estava chamando os últimos escolhidos, vejam, para quando fosse feito esse chamado a subir a era da pedra angular, a uma dispensação, a uma nova dispensação, a dispensação do reino, já teriam nascido de novo, porque para poder ver esse que está na porta, é necessário ter o novo nascimento. Agora, para esses que estão entrando e entraram a essa nova dispensação, por essa porta, vejam, para eles essa promessa da transformação. Porque há outro grupo que são 144 mil que entram na dispensação do reino, mas não nasceram de novo. E, porquanto não nasceram de novo, eles terão que dar suas vidas na grande tribulação mesmo com as fátuas. Agora, vamos ir a esta parte onde nosso irmão William está nos falando aqui deste tempo que Deus deixou depois da 7ª etapa da igreja, sob o ministério do reverendo William Branham. Houve um período de tempo onde Deus estava chamando os que iam fazer parte, formar parte da era da pedra angular. Agora recordem que aí, quando diz o esposo vem, e nessa parábola que ele fala de que vê alguém ali sem vestimenta, vamos buscar um momentinho aqui. Isso está em Mateus, São Mateus, onde nos fala da parábola das bodas. Mateus 22, vejam, São Mateus 22, versículo... Versículo em diante diz: Jesus tornou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, recomendando: dizei aos convidados que já preparei o meu jantar, meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio.
O restante, apoderando-se dos servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou com muita raiva, enviou seu exército e destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: o banquete na verdade está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a sala do banquete se encheu de convidados. Veja, aqui está também, onde nos fala o que ocorreu ali, no capítulo 13, onde nos fala dessa rede que recolhe todo tipo de peixes. E vamos ler um momentinho aqui também. Isso está em São Mateus, capítulo 13, versículo no versículo 36 em diante nos fala dos anjos ceifeiros. E no versículo 47, aí já nos fala da rede. No 36 do capítulo 13 nos fala desses anjos ceifeiros. Mas vejam, no 47 do capítulo 13 de São Mateus diz: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, a qual apanha toda espécie de peixes. E estando ela cheia, puxam-na para a praia e, assentando-se, escolhem os bons para os cestos. Os ruins, porém, lançam fora. Vem, porque a rede aí se recolhe todo tipo de peixes. Ou seja, quando se leva o evangelho, aí uns seguem, por exemplo, no tempo de Jesus, vejam, ali os seguiam muito pela comida, porque os alimentava. Mas quando começou a falar duro da palavra, quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si, então se foram e o deixaram, muitos o deixaram, e quando apertou um pouquinho mais, falou de que se virdes o Filho, que está, vamos ler essa partezinha aí, isso está no Evangelho segundo São João, no capítulo 6, vejam, capítulo 6, versículo 53, aí começa a falar de quem não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não ia ter vida, não tens vida em vós. Esse é o versículo 53 do capítulo 6, e já no 60, aí aperta um pouquinho mais. E diz, muitos de seus discípulos ouvindo isso disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhes disse, isto vos escandaliza? O que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde estava primeiro? Agora vejam, já aí estava dando uma revelação um pouquinho mais profunda. E eles, vejam, aí é que saiu o ditado de Pedro, e a quem iremos? Se tu tens palavra de vida eterna, talvez não podiam compreender claramente o que Jesus estava falando, mas eles sabiam que era o tempo e sabiam que era o momento onde Deus tinha que estar cumprindo no meio deles a promessa da vinda do Messias, porque tudo estava apontando a que esse era o tempo, e estava este homem aí no meio deles, e está bem que tinha nascido com um nascimento obscuro, era diferente dos rumores seguramente que haviam, um filho ilegítimo, um filho bastardo, ou um filho... Ou seja, diziam um montão de coisas de Jesus. E conheciam José, seu pai adotivo, mesmo que ali diziam seguramente que era seu pai.
Eles talvez não sabiam esse segredo, pois seu pai, porque disse, seu pai e sua mãe, os conhecemos, seus irmãos também, e o mencionaram a uma parte onde mencionam, mas se seus irmãos são tal, ou seja, que tinham mais irmãos, Jesus, e os mencionou ali numa escritura, que os menciona os nomes, mas se olha, este seu irmão chama tal, e também diz nessa escritura, diz, e suas irmãs estão conosco, algo assim diz. Agora vejam, eles podiam escutar tudo isso que falavam de Jesus, que era Beelzebu, que era samaritano, amigo de cobradores de impostos, de prostitutas, tudo o pior que podiam dizer dele. Mas Pedro dizia, e a quem iremos? Se somente tu tens palavra de vida eterna, não há mais ninguém. Correr para onde? Para os fariseus e saduceus voltar para trás outra vez? Quando o escolhido de Deus, no profundo do seu coração sempre, tem esse sentimento de continuar crescendo, subindo. Nunca estancar, nem sequer estancar, parar, e muito menos para ele para trás. O escolhido sempre está olhando para frente. E se vai dar um passo. Dá um passo para frente, não para trás. E não se detém nunca. Por isso Pedro ali não se deteve. Por mais que disseram. E o deixaram sozinho, porque, vejam, ele não lhes rogou, não se vão, fiquem comigo, não se vão. O que ele disse foi, vocês também querem ir embora? Vão e vão embora se quiserem. Mas aí, essa fé e essa percepção profética de Pedro ali, vejam, disse uma pergunta positiva. E a quem iremos? Vem? Aí estava identificando aquele do qual Deus estava cumprindo essa promessa da vinda do Messias. Se tu tens palavra de vida eterna, Jesus, como vai dizer que vamos embora? Não nos digas isso. O melhor, nos agarramos mais de ti. E continuamos contigo e continuaremos contigo até o final. Vejam, eles queriam chegar até o final, e até disseram, e perguntaram, restaurarás tu o reino? Vem? Eles iam a todas. Aqui dizem, eu vou a todas. Um ditado, uma forma de falar aqui. Eu vou a todas contigo, ou seja, eu vou a todas, mas se abrevia. Eu vou a todas contigo, meu Senhor, Jesus. Vejam, e eles ali não titubearam, mas que o melhor se agarraram mais dessa promessa, da palavra, do verbo encarnado na pessoa de Jesus. Agora vejam, continua dizendo em São Mateus capítulo 13, onde paramos. Versículo 49, vejam, diz, assim será na consumação do século. Virão os anjos e separarão os maus entre os justos. E aí desenha uma estrela de Davi. E os lançarão na fornalha de fogo. Aí será o choro e o ranger de dentes. O forno de fogo, ou seja, a grande tribulação. Perguntou-lhes Jesus, entendestes todas estas parábolas? Responderam-lhe, sim, Senhor. Disse-lhe ele, por isso, todo escriba instruído a respeito do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e velhas. Agora, vejam o que continua dizendo aqui, onde paramos em São Mateus capítulo 22, versículo 10. Onde aí nos mostrou de que juntaram todos os que encontraram juntamente bons e maus. E as bodas foram cheias de convidados. E entrou o rei. Como é que ele vem em sua segunda vinda? Como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, não tinha entrado pela porta, que é Cristo em sua primeira vinda, e não tinha obtido o novo nascimento, mas estava ali, ele estava ali dentro. Agora vejam, vai unindo já essa escritura de São Mateus 13. Perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado, pois, claro, não podia dizer nada. Então, disse então o rei aos servos: agora há um trabalho no qual, bom, mas isso podemos falar já outro tema que tiver a ver com esse trabalho dos ministros, o qual sempre falei que hajam pessoas preparadas e quando ele me falou e me disse de certas pessoas, me mencionou alguns nomes, assim como mencionou nomes dos quais tinha que me cuidar, também me mencionou nomes dos quais podia confiar. E que são pessoas em que Deus vai estar usando também nessa terceira etapa a favor desse ministério e a favor da igreja noiva e a favor do mundo denominacional. O qual, vejam, porque não se falou tudo de uma vez no princípio, mas que se esperou, se começou a falar, como ele começou seu ministério lá, e muitos se colocaram, atiraram contra ele, dizendo que ele não era esse mensageiro, mas que era o irmão Branham, e um montão de coisas mais, mas isso já não vamos entrar nisso. Sempre um começo, sob um novo ministério, um novo mensageiro, sempre acontece o mesmo. E mais quando esse arcanjo se fez carne e esteve no meio do povo, o qual Deus escondeu mais então esse mistério do cumprimento da vinda do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque já para o tempo onde se estaria realizando e se estaria cumprindo e começaria esse ministério a falar no meio da sua igreja, já parte do grupo desses que tinham entrado aí, que foram recolhidos por meio dessas boas novas que ele trouxe, parte do grupo não iam crer, iam dizer, não, é que nele é que se cumpre, porque ele falou assim, 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 e temos diferentes mensagens que ele falou. Deus escondendo esse mistério, Deus escondendo tudo o que esse sétimo selo e tudo o que Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 19 estaria se cumprindo quando ele saísse do trono de intercessão e ia tomar o livro, o abriria no céu e tinha feito ali uma obra, a qual, quando lhe é dito que tomasse o livro daquele que o tinha, que estava aberto, aí peça o livrinho. Toda essa obra e profetiza sobre muitos povos, nações e línguas, que vemos aí depois em Apocalipse capítulo 11, quando ia se cumprir tudo isso, dizia, não, é que isso estava se cumprindo ou se cumpriu no nosso irmão William Soto Santiago e não vamos receber mais nada. Esses são os que estão representados aqui, nos quais é feita essa pergunta. Vejam a forma de palavra de mensagem.
E porquanto nessa rede e aqui nesta parábola há bons e maus, ou seja, estão representados assim aqui nessa parábola, pois vem o Filho do Homem com seus anjos e realiza esse trabalho da separação, da segregação. Agora, quando o irmão William nos fala em suas mensagens e nos diz que ele veio trazer essas boas novas, e quando ele nos fala de que tem que ir, e que quanto mais rápido der, mais rápido se vai, e que quando visse esse profeta mensageiro cumprindo as profecias correspondentes ao sétimo selo no cumprimento da visão da carpa, aí o veriam de novo, porque é o Espírito Santo falando, o qual estaria operando por meio de outro instrumento, um novo ministério. Agora, vamos continuar aqui. Versículo 13 do capítulo 22. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas, onde haverá o pranto e ranger de dentes. E na flecha ele desenha uma pedra angular e as eras, e desenha uma flecha para baixo aí, no capítulo 13, versículo 13, do capítulo 22, versículo 13. Assinala uma flecha para baixo, ou seja, para a sétima era. Ou seja, e a essa parte toda de baixo aí depois o vem. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, é feito todo esse chamado, mas poucos são os que vão ser transformados. E aí é onde são lançados fora, porque não creem. Não creem na obra que Deus está realizando e o cumprimento do que Ele prometeu, na forma em que Deus já tem predestinado desde antes da fundação do mundo. E como não se cumpre na maneira que eles desejam que se cumpre, pois, então, não creem. Agora, vejam, continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, administrando bem o tempo mais importante do programa divino. Vamos ver onde que paramos. Se não lemos outra vez o parágrafo um pouquinho antes. Diz, por isso é que mesmo que o chamado, aí mesmo paramos, por isso é que mesmo que o chamado a tomar o livro da destra de quem está sentado no trono se deteve um período de tempo no céu, e João estava chorando muito, e João chorava muito porque não havia nenhum digno de tomar esse livro, é porque ainda estavam sendo chamados e juntados os últimos escolhidos de Deus. Terá saído o chamado no céu, já para que alguém se apresente desde que partiu nosso irmão Branham, ou desde um pouco mais para cá, e por causa do chamado e recolhimento dos escolhidos deste último dia, na era da pedra angular, por isso ainda Cristo não se levantou do trono do Pai e tomou o título de propriedade. Recordem que houve um período de tempo lá de espera, sendo já o tempo para tomar esse livro. É porque aqui algo estaria acontecendo que ocasionaria que se estendesse mais o tempo. Deus estendesse um pouco mais de tempo sua graça e sua paciência para nós, até que completássemos nosso trabalho e estivessem todos dentro do corpo místico de Cristo, na era da pedra angular. Agora vejam, enquanto foi feito esse chamado, quando foi feito esse chamado, todo esse período de tempo que não aparecia alguém digno, veja, era esse tempo onde esse arcanjo estava no meio da sua igreja, dando as boas novas e recolhendo. Mas recordem que ao final,
Então é que aparece o cumprimento do que ele falou e trouxe em sua mensagem dessas boas novas, onde os ministérios de Moisés e Elias estariam no meio da sua igreja, fazendo essa separação, essa segregação. E vejam, nem todos os que foram chamados, juntados por esse anjo, nem todos veriam. Inclusive até pessoas, ele disse, e a mim também me confirmou dessas pessoas. Me disse, olha, esta não vão crer, não vão ver. E certas pessoas também disse, tens que orar muito para ver se Deus te permite ver a terceira etapa, porque tu não verás. E essas são palavras que se essa pessoa tivesse tomado isso e tivesse se colocado a fazer o que ele disse, ao invés de se colocar a atacar e a criticar e fazer coisas que não devia, e até levando pessoas e pessoas envenenando pessoas para que não creiam, tirando coisas e faltas e tudo isso do instrumento, o melhor devia ter se colocado a orar. E quando perguntasse, mas você que estava aí, por quê? O que fazemos? Veja, o que ele mandou foi orar. A mim me mandou orar. E eu o que vou fazer é orar. E o que eu te digo é que se coloca a orar. Não o vemos, eu não creio isso por algo mais. Ele me mandou orar assim que por não ver que isso seja, e nos encontramos combatendo o programa divino. Por algo ele me disse que eu não iria ver a terceira etapa e que me colocasse a orar para ver se Deus me permite ver a terceira etapa. Vem? Essa era a melhor posição. Ter feito caso ao mensageiro. Mas já havia uma palavra falada. E vejam, essa palavra se cumpriu. Muitos não viram na forma tão simples que Deus está cumprindo neste tempo final tudo o que Ele prometeu. E ele dizia, irmão Branham dizia, será de uma maneira tão humilde, ninguém pensaria que uma coisa como esta ia se revelar assim, se referindo ao sétimo selo, a vinda do Senhor. Agora, vejam na mensagem a obra-prima, o qual ali nos fala essa mensagem muito gloriosa. E na página 43 dessa mensagem nos diz, essa foi pregada em 5 de julho de 1964, diz, a semente caiu em terra em Niceia, aquela foi a semente original, e ela passou através do processo dessas denominações que somente vem à existência uma vez. Mas a noiva regressa outra vez nos últimos dias. Eu restaurarei, vem? A obra-prima é trazida. Essa é a razão. Ela apareceu e reapareceu a segunda vez. Ela foi revisada a primeira vez, depois foi revisada a segunda vez. E a segunda vez ela foi perfeitamente igual ao que foi na primeira vez. Oh, Deus, tenha misericórdia. Rápido, rápido, rápido. Vida entra no grão rapidamente, vem? Nenhuma das outras apareceu mais. Elas saíram para nunca regressar. E aí escreve, a noiva apareceu 2 vezes. Mas a noiva regressou porque ela é alfa e ômega. Deus, o grande escultor, fez para si uma obra-prima, porque ela é um pedaço da sua primeira obra-prima. Segundo, igual que fez no Jardim do Éden, que tomou um pedaço e fez outro pedaço, e aquela foi enganada e caiu. Agora, ele esteve todo este tempo construindo-a outra vez. E ele produziu esta obra-prima. E foi ferida para poder, essa parte foi ferida para produzir a obra-prima outra vez. Assim que a obra-prima e o Filho de Deus, a obra-prima e a noiva, e ela é um pedaço dele, e a qual tem que ser o cumprimento da palavra. A palavra foi cumprida e estamos prontos para a vinda do Senhor.
Aí é onde ele diz, agora ele esteve todo este tempo construindo, a outra vez escreve a construção da noiva, e aqui estamos prontos para a vinda do Senhor, escreve a vinda do Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras, e uma flecha para a pedra angular aí. Ó, igreja do Deus vivente, incline seus corações, incline seus corações, e vocês mesmos diante de Deus. Essas coisas são verdadeiras. Eu sei que isso soa como se fosse que uma coisa grande seria difundida pelas nações. Nunca foi assim. Ele não muda sua forma de fazer as coisas. Somente seja agradecida, igreja. Seja agradecida por estar onde estás hoje. Se estás em Cristo, porque vejam, e quando isso, recordem, toda aquela vida será reunida juntamente dentro do grão, e desenha-se uma pedra angular e a flecha para a pedra angular, justamente dentro do grão, para a ressurreição, mas o talo tem que ser queimado com o resto, e desenha as eras abaixo, e aí a flecha para as eras, e tudo demais. Mas o talo tem que ser queimado com o resto. O forro e tudo demais tem que ser destruído. E será. Aí ele escreve a vida recolhida no grão para a ressurreição. Não confiem em suas denominações. Fiquem na palavra, com a vida, com Deus e sua obra-prima. Então, o que será no milênio? Cristo e sua noiva, de regresso ao jardim do milênio. Amém. E aí desenha uma pedra angular e as eras e a flecha para a pedra angular. Agora continua dizendo aqui. Nosso irmão William diz, é um tempo muito glorioso o que nos correspondeu. Tempo de recolhimento dos escolhidos de Deus do tempo final. Agora vejam, continua dizendo, e agora? Quando terminar esse período de tempo, vejam, e vai terminar esse período de tempo, que será quando se completar o número dos escolhidos, então Cristo terá feito intercessão até pelo último dos seus escolhidos, do seu corpo místico de crentes. E então se levantará e tomará o título, já será como o leão da tribo de Judá. Enquanto isso, não se podia ter levantado porque estava como cordeiro, estava fazendo intercessão até pelo último escolhido, o qual ainda se estava dando a oportunidade para que as pessoas recebessem o Senhor como seu Salvador, e aí entravam todos, até pessoas que se batizavam e tudo isso. Vejam, desses e dentre todos eles, nem todos os que praticavam e faziam essas coisas eram parte da noiva. Já será como o leão da tribo de Judá, então reclamará tudo o que ele redimiu com seu sangue precioso. E então começará uma nova etapa para a Igreja de Jesus Cristo. Quando começará uma nova etapa? Quando se completou o número dos escolhidos, deixaram de fazer o batismo em Santa Ceia e tudo isso. Se fecha essa etapa, essa dispensação, e se começa, diz aí, uma nova etapa para a Igreja de Jesus Cristo. E uma nova etapa para Cristo em um novo ministério, como o leão da tribo de Judá. Se é um novo ministério, pois é um novo instrumento, pois já não como cordeiro, o qual esteve de era em era, até o tempo do nosso irmão William Souto Santiago, como cordeiro de Deus, mas para este tempo final, Deus está cumprindo essa obra como leão, sob um novo ministério e um novo instrumento. E vejam o que nos diz no livro das eras, na página 178,
Neste, no vermelho, este é o 181. 181 aqui no outro é 178 embaixo. Nos diz. Podemos ler um pouquinho antes. Aqui na 180. Aí continua a página 178, onde nos diz. Aqui está mostrado claramente que a manifestação perfeita de Deus no Filho foi por meio do Espírito morando nele, se manifestando em palavra e em obras. Isso é exatamente o que estivemos ensinando todo o tempo. Quando a noiva regressar a ser uma noiva da palavra, ela produzirá as mesmas obras que Jesus produziu. A palavra é Deus. O Espírito de Deus, todos são um. A pessoa não pode atuar fora do outro. Se um verdadeiramente tem o Espírito de Deus, terá também a palavra de Deus. Assim é como foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus morando em suas vidas e a palavra veio a eles. Assim mesmo foi com Jesus. Nele estava o Espírito sem medida. E a palavra veio a ele. Jesus começou a fazer e ensinar. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Atos 1:1, João 7:16. Recorde, João Batista era tanto profeta como mensageiro do seu dia. Foi cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe. Quando ele estava batizando no Jordão, a ele chegou a palavra de Deus, Jesus. Agora ali, nesse parágrafo anterior que lemos, ele tinha escrito ali, tinha desenhado uma pedra angular e as eras, e ele escreve: quando a noiva regressar a ser da palavra. Continua dizendo, a palavra sempre vem aos que em verdade são cheios do Espírito. Veja o que estivemos falando. Essa é a evidência de ser cheios do Espírito Santo. Isso é o que Jesus disse que seria a evidência. Ele disse, e eu rogarei ao Pai, e vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Ao Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber. João 14:16-17. Agora sabemos o que é verdade. Tua palavra é verdade. João 17:17. Também em João 8:43. Por que não reconheceis minha linguagem? Por que não podeis ouvir minha palavra? Você notou em que Jesus disse que o mundo não podia receber o Espírito Santo? Pois, neste versículo que acabo de ler, também não podiam receber a palavra. Por quê? Porque o Espírito e a palavra são um. Agora vejam o que falamos nesses dias. Quando Deus olhou ali a Jesus, ele viu ambos. Quando Deus viu a manifestação de Cristo do ungido em sua primeira vinda, ele viu ambos. Como ele verá? E por meio de quem ele verá? Neste tempo final, tem que ver a esse Espírito, o qual o irmão Branham disse que quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na pessoa de Jesus Cristo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, recordem, tudo é paralelo. Agora continua dizendo, e se você tem o Espírito Santo, como tiveram os profetas, a palavra viria a você e você a receberia. Vejam que formoso. Se você tem o Espírito Santo, como os profetas tiveram, vejam, porque ele dizia que é um povo especial, que é um povo com percepção profética, porque é o mesmo Espírito Santo que os profetas tiveram.
Não diz ali, os filhos dos profetas viram e disseram, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. Eles identificaram esse novo ministério ali nesse tempo. Mas o Consolador, o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar todas as coisas que vos disse. João 14, 26. Aqui de novo encontramos que a palavra vem por razão do Espírito de Deus. Também em João 16, 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, a palavra, ele vos guiará toda a verdade. Tua palavra é verdade, porque não falará de si mesmo, mas que falará a palavra, tudo o que ouvir, palavra de Deus, e vos fará saber as coisas que hão de vir. E o Espírito trazendo a palavra de profecia. Quero que note bem que Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, ou interpretando, ou profetizando, ou gritando, ou dançando. Ele disse que a evidência seria que você estaria na verdade. Você estará na palavra de Deus para a sua era. Evidência tem a ver com o receber essa palavra. Essa é a evidência. O receber a palavra. Mas adiante, numa parte onde ele diz evidência de ter o Espírito Santo, receber o mensageiro e a mensagem da era que te correspondeu viver. Se alguém ao seu parecer é profeta ou espiritual, reconheça o que vos escrevo, porque são mandamentos do Senhor. 1 aos Coríntios 14, 37. Vê você isso? A prova do Espírito morador era de reconhecer e seguir o que o profeta de Deus dava para a sua era, à medida de que colocava a igreja em ordem. Paulo tinha que dizer àqueles que vinham com outra revelação, versículo 36, o que saiu de vós a palavra de Deus, ou a vós, somente a vós chegou? A evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é produzir a verdade, a palavra, mas de receber a verdade, a palavra, de crer nela e obedecê-la. E ele escreve embaixo, receber, crer e obedecer. Vejam. Como ele diz, a evidência de um crente cristão cheio do Espírito não é de produzir a verdade, a palavra. Tentam produzir revelações e interpretações privadas e estudam e escutam e leem para combater e tentar produzir, não sendo eles o mensageiro, nem ser também o instrumento de Deus para o tempo em que lhe correspondeu viver o melhor. Não estão chamados a fazer isso. E neste tempo ocorre o mesmo. Estão chamados não a tentar produzir a verdade. Estão chamados a receber, crer e obedecê-la. E obedecer. Aí escreve nosso irmão William. E as enumera. Receber a verdade, a palavra. E de crer, e escreve 2. E obedecê-la. E escreve 3. E continua dizendo já nosso irmão William, aqui para terminar, que se assim seguimos, já estaríamos juntando já com a atividade da tarde. Mas vejam, já para terminar aqui, essa frasezinha, essa frase diz, e sob essa nova fase é que Cristo julgará e trará juízo divino sobre o reino dos gentios. Uma nova, o que? Uma nova fase. Sobre o mundo inteiro, e trará os juízos e pragas apocalípticas. Como fará? Ele tem a forma de fazê-lo. A única forma dele fazê-lo, como é? De era em era, de dispensação em dispensação, através do seu instrumento, através de um véu de carne, através desse novo ministério, como leão da tribo de Judá. Foi para mim um privilégio poder enviar essas palavras a todos os irmãos reunidos lá em Barquisimeto, estado Lara, Venezuela, com o missionário Miguel Bermudes Marim, que está ali com todos os irmãos na congregação ali do reverendo Naum Leon. Que Deus abençoe e os guarde. E vimos aqui
no que lemos e podemos colocar como tema a noiva, regressando a ser a palavra, ou a noiva da palavra, a noiva da palavra, ou a noiva regressando a ser a palavra. Que Deus os abençoe e os guarde até a tarde, ou seja, já mesmo, porque às 5 da tarde, a atividade de hoje, nosso irmão Miguel nos pediu que fosse a essa hora, às 5, assim que está muito bem essa hora, qual o tema que temos para hoje. Estaremos vendo o dia de vitória e veremos assim o que Deus nos permitir falar nessa introdução a essa mensagem, o que Deus nos permitir dar nessa parte do ensinamento, sob esse tema Dia de Vitória. E já hoje o que falamos aqui foram muitas coisas que Deus nos deu, as quais são para essa noiva, a noiva, palavra. A noiva regressando a ser a palavra, ou a noiva da palavra. Que Deus abençoe e guarde a todos, e muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim, por sempre me dar essa oportunidade de poder estar aí e no meio de cada um de vocês, nesta ocasião, para também ter este companheirismo ao redor da palavra de Deus e seu programa para este tempo final. E assim, continuar sendo preparados para obter em breve as promessas que Ele tem para cada um de nós, os que subiram à era da pedra angular e a dispensação do reino, obter em breve a transformação dos nossos corpos, quando a ressurreição ocorrer, e assim, depois de 30 a 40 dias, estar prontos para esse rapto, para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe e guarde a todos.